Muito bem. Vocês receberam pelo WhatsApp os dados necessários para a realização da primeira atividade assíncrona avaliativa. Vocês viram que há ali uma série de informações, e o primeiro momento nosso aqui é exatamente para que vocês possam tirar as dúvidas, de modo a que o trabalho ocorra da melhor maneira possível. Estou à disposição de vocês quanto a eventuais dúvidas relativamente à primeira atividade assíncrona de natureza avaliativa. Todos receberam a mensagem, as mensagens no WhatsApp? Meu caro Jefferson. Eu estranhei o silêncio que aqui ficou, amedrontou, qual foi o caso? Ninguém comentou nada, eu fiquei preocupado com aquele negócio ali, ninguém falou nada, absolutamente nada. Qual é o sentimento de vocês? O que é que vocês estão imaginando em relação a essa atividade assíncrona que foi programada? Ô, professor, na verdade eu fiquei com um pouco de dúvida quanto ao formato do vídeo. É um vídeo mais explicativo, formal, como, sei lá, pode ter alguma paródia, alguma coisa assim alternativa, ou o senhor prefere que seja mais formal? É livre. O meu objetivo, entendam a minha posição como professor. É sempre uma lição de vida isso, né? Você tem que se posicionar como o outro. Isso que eu estou dizendo, eu sempre vou aproveitar, vocês estão em teoria geral do processo, estão na primeira metade do curso de Direito ainda, e muitos de vocês, obviamente, já têm alguma experiência, mas eu sempre vou me aproveitar desses momentos para poder tentar passar para vocês um tipo de experiência que é uma experiência de vida que vai ser útil. Então, por exemplo, num concurso público, os que forem fazer concurso, você tem que raciocinar do jeito que você imagina que o examinador quer. Então, por exemplo, eu, muitas vezes, tenho dificuldades para resolver uma prova de direito processual civil. Por quê? Bom, vamos raciocinar bem que nem todo elaborador da prova é Fred Didier. Não é. Então, quando você lê, você, para quem tem experiência e algum tempo de estudo da disciplina como eu, você percebe que o enunciado é defeituoso. É defeituoso. Mas você tem que raciocinar o que é que uma pessoa com algum, mas não muito, conhecimento de direito processual civil gostaria que outra pessoa respondesse aqui. É mais ou menos isso. Então, você tem que se colocar do lado do outro. O que é que o outro quer? O que é que eu quero de vocês nesse trabalho? Eu quero que vocês mostrem para mim que aqueles temas que foram colocados para que vocês discorressem são temas com os quais vocês são temas que vocês assimilaram. E a assimilação, minha gente, ela será tanto mais produtiva quanto mais condição de passar para o outro. Vocês devem ter ouvido já ao longo da vida, vocês já têm muito tempo como estudantes, professores dizendo assim, que a melhor forma de aprender é ensinar. Mas não tenho dúvida disso. Por que não tenho dúvida disso? Porque para que você exponha, você tem que ter o domínio do que você está falando. Se você não tiver o domínio, você não consegue expor. Então, eu já tive, por exemplo, semestre passado, antepassado, não me recordo bem, teve uma turma que se saiu muito bem no primeiro trabalho dessa natureza, e o segundo trabalho foi uma lástima. Mas como é que você percebe que é uma lástima, professor? É simples. Você percebe pela dificuldade que a pessoa tem de estruturar as frases, pela dificuldade que a pessoa tem de usar expressões técnicas. Muitos dos participantes dessa equipe especificamente estavam lendo. E pior, como não tinham afinidade, porque não tinham lido antes sequer, liam mal. Então, quando eu peço para vocês estudarem um tema e fazer uma exposição,
O meu objetivo é que vocês mostrem para mim que vocês assimilaram o que deve ser assimilado a respeito do assunto e, do modo como assimilaram, tem condição de transmitir. Se a forma de transmissão será por meio de uma exposição formal, se a forma de exposição será, sei lá, por meio de uma paródia, como, sei lá, a criatividade de vocês pode determinar, isso é de só menos. O importante é que eu perceba que o assunto que foi colocado foi assimilado, e assimilado de um modo tal que possa ser transmitido. E vamos aqui convir. São 10 minutos apenas. O que cabe a cada membro é muito pouco. É muito pouco. Não pensem vocês que eu me iludo achando que esse tipo de atividade efetivamente avalia conhecimento. Não avalia conhecimento. Mas nós estamos numa outra etapa da vida, uma outra etapa do modo de viver, basicamente. A pandemia nos colocou numa outra situação da vida. Lados positivos, lados negativos. Um lado que é positivo, mas que pode se tornar extremamente negativo para vocês, é a eventual, é a forma, o lado é a forma como encarar esses momentos aqui que estamos vivenciando, que são momentos de aquisição de conhecimento. Ou se encara isso, e vocês estão num curso universitário, estão num curso superior, ou se encara isso com responsabilidade, ou vocês mesmos vão sofrer as consequências depois. E isso que eu estou dizendo é certo como 2 e 2 são 4. Certo como 2 e 2 são 4. Então, nos tempos meus de aulas presenciais, os tempos meus, parece lá coisa do século passado, né? Mais de 2 anos atrás, mais ou menos, eu estou numa sala de aula, eu estou vendo todos ao mesmo tempo, estou vendo faces de cada um, percebo se o que eu estou falando está sendo, de algum modo, compreendido, porque dá para um professor dando aula com cerca de 60 alunos numa sala, olhando para todos, né, naquela visão panorâmica, perceber se está havendo boa ou má transmissão de conhecimento, comunicação da parte do professor, de sorte que não foi uma nem 2 vezes, foram dezenas, talvez centenas de vezes, que eu percebo que a forma como abordei não foi a melhor, sem que vocês, alunos, percebam, eu volto e abordo o mesmo assunto de outra maneira, até que eu perceba que aquilo ali foi bem recebido por aqueles para quem eu estou falando. Não temos mais condição de fazer isso. Vejam só, eu estou aqui com vocês. Temos aqui 3 câmeras ligadas. Nós temos aqui Jefferson, temos Ana Gabriela e Camila. Como é que eu posso olhar o face de vocês? Como é que eu posso saber se a aula está interessante ou não está interessante? Foram muitas as vezes, oh, meu Deus, aliás, essa é a parte que eu mais sinto falta, foram muitas as vezes que eu saía da sala de aula, depois de ter dado uma aula, ter ministrado uma aula, que eu já havia ministrado 20 vezes, 30 vezes ao longo da minha vida, e saí da sala de aula arrepiado. Por quê? Porque eu senti, quando eu lembro, eu chego a arrepiar, agora mesmo arrepiei aqui. Por quê? Porque eu senti que aquilo que eu queria transmitir, eu consegui. Ah, professor, mas você já fez isso 30 vezes, mas não é a mesma coisa. Cada vez você tem um público diferente. Cada turma de vocês é uma unidade. É por isso que vocês já devem ter ouvido falar, professores falando, turma boa, turma ruim, turma assim, turma assim. É como se vocês fossem um só. Então, a forma de abordar é completamente diferente. Se eu pego uma turma, vamos pegar assim, que veio comigo, de TGP, processo 1, processo 2, processo 3, etc., isso é totalmente diferente de ocorrer num semestre qualquer em que eu pego uma turma de processo 4 que não teve nada comigo antes. Ah, então os outros professores não prestam? Não se trata disso, pelo amor de Deus, Ave Maria, não se trata disso. Trata-se do hábito com a forma de comunicação. Trata-se do hábito com a forma como é construído o raciocínio. Então, agora, do jeito que a gente está aqui, eu não tenho como fazer esse tipo de avaliação.
eu vou contar uma avaliação que ela é meramente formal. Se são 8 os componentes do grupo, 6 se saem muito bem, 2 demonstram que não têm conhecimento nenhum, eu não vou... A nota do grupo cai por causa dos 2. Mas eu não vou reprovar esses 2. Como é que eu posso reprovar? Eu estaria reprovando o grupo e que 6 se deram muito bem. Há um prejuízo para esses 6 e uma extrema vantagem para esses 2. O que é que eu posso fazer? Eu só posso recomendar a esses 2 que se preparem, porque a vida profissional que os aguarda vai exigir muito mais do que exigirá daqueles que estão aproveitando esse momento do curso superior, do curso de graduação, para adquirir e organizar conhecimento. A universidade fez uma opção de um processo formativo de aquisição do conhecimento. Vocês são os primeiros a passar por isso, e essa forma, digamos assim, mais... ela se tornou mais radical em razão da pandemia. Mas veio para ficar, não tenho dúvida, veio para ficar. Então, eu até, em certos momentos, me sinto aliviado, porque eu não vou ter mais os momentos, pelo menos por enquanto, de correção de prova. Correção de prova, meus queridos. Se Dante Alighieri fosse professor, com toda certeza, dentre as atividades que ele colocaria como atividades a serem desenvolvidas no 7º círculo do inferno, seria corrigir prova. Porque você vê 60 vezes, botar uma turma de 60 alunos, a mesma coisa para cada quesito. Então, se são 3 quesitos, são 180 vezes. Cada um é 60 vezes repetido. E a minha sensação, quando eu me deparo com uma resposta totalmente inadequada, é uma sensação de frustração minha. Falhei em relação àquilo ali. E se isso se repete, vamos supor, uma pergunta A é feita, uma resposta equivocada pelo caminho Z é dada, e esse caminho Z equivocado é trilhado por 20, 30 de vocês, a falha foi minha. A falha foi minha. Eu não consegui me expressar adequadamente. Eu não consegui transmitir adequadamente. Então, não foi uma nem 2 vezes que, diante disso, eu pegava, depois da prova, para poder retomar aquele ponto e deixar claras as coisas. Isso não vai ser possível fazer mais. Não vai ser possível. Então, só tem uma saída para vocês. Não é para mim. Aqui, para mim, sob o ponto de vista do conforto físico, é muito melhor do que eu pegar um carro e ir para a faculdade, chegar lá, arrumar slides, todo eu chegava, né, cheio de sacola na mão, porque lá na faculdade não tem projetor de slide adequado, eu comprei um projetor de slide, a aula às 7 horas, eu chegava lá às 6h20, para sentar e eu já estar com o material pronto às 7 horas, quando vocês chegavam. Agora eu chego, acordo um pouco mais cedo, sento aqui, vocês veem que já tem um slide mostrando que há alguém na sala, que sou eu, desde 6h30, 6h40, mais ou menos, esse slide já está colocado, para vocês sentirem isso. E é muito tranquilo para mim, até a forma de transmitir os slides é por meio de cliques aqui, eu não preciso montar nada. Tem lados confortáveis, mas tem um lado que, para um professor apaixonado pelo que faz, é extremamente negativo, porque eu não consigo, não há como eu obter de vocês a resposta adequada a respeito de aquisição de conhecimento. Então, a única forma é vocês mesmos se empenharem. Vocês mesmos se empenharem. E tem uma particularidade nessa disciplina especificamente. Essa disciplina me permite. As outras de direito processual civil também me permitem, mas essa, 100 vezes mais. Trabalhar com vocês um modo específico de pensar o direito. Porque, como estamos no campo de uma teoria geral, nós estamos, como vocês viram logo no começo, nós estamos naquele degrau superior,
que fornece instrumentos para um degrau inferior, que é a ciência do direito processual, que, de sua vez, é que vai organizar o degrau inferior, que é o mundo do direito positivo, o conjunto de normas que rege, no caso da teoria geral do processo, o direito processual. Mas o modo de pensar isso será sempre o mesmo para a teoria geral do direito, para as teorias que são chamadas de gerais, mas que, quando olhadas para a teoria geral do direito, são, em verdade, teorias parciais. Então, como essas teorias gerais do direito processual, do direito tal, do direito isso, do direito aquilo, são gerais para aquele campo, elas, como integram uma teoria geral do direito, essa sim geral mesmo, né? Quando você olha para elas, elas são especiais, como eu disse. São gerais olhando dela para dentro dela própria. E são especiais quando você olha que ela faz parte de um todo que é a teoria geral do direito. Como ela integra a teoria geral do direito, o modo de você pensar ela é o modo como você tem que pensar a teoria geral do direito. Então, ela me permite plantar, ou tentar plantar em vocês, digamos assim, uma opção. Eu não estou dando, não sou dono de verdades aqui, eu tenho minhas convicções, não tenho verdades, mas uma opção de como pensar o direito. Então, essa disciplina está sendo muito bem aproveitada, muito bem aproveitada. Alguém tem dúvida, mais alguma dúvida em relação à execução da atividade assíncrona avaliativa? Professor, Diga. o senhor me escuta? Claro. Bom dia. Bom dia. Bom dia, colegas. A primeira parte e a segunda parte do trabalho devem estar no mesmo vídeo? Sim, no mesmo vídeo. É um vídeo de 10 minutos com 2 partes. Quanto eu vou dedicar à primeira, quanto eu vou dedicar à segunda? A opção de vocês. A opção de vocês. Alguns, certamente, pegaram algumas das normas fundamentais do processo que são mais fáceis de ser trabalhadas. Outros podem achar que aquela parte é mais difícil, então controlam de um modo tal que divide o tempo adequadamente. E nesse contato de hoje, vocês vão entender a razão pela qual há aquela primeira parte do trabalho igualitária para todos. Certo, obrigada. Nada. Obrigado a você, Graziele. Alguma dúvida mais, meu pessoal? É hora da gente tirar. Não? Então, vamos lá. Vejam só. Essa aula de hoje, eu não quero fazer dela aquela aula expositiva que até hoje temos tido. Porque a aula de hoje, ela versa exatamente sobre o mesmo tema, que é o tema da atividade avaliativa assíncrona que lhes foi passada, certo? Então, o meu objetivo aqui é, tanto quanto possível, e, obviamente, o sucesso ou insucesso disso depende da disposição de vocês de participar, o meu objetivo aqui é colaborar para estruturar o raciocínio de vocês. As coisas que eu vou dizer serão úteis para os trabalhos de vocês, trabalho de cada grupo, e serão úteis, espero que sejam úteis, para o modo como vocês vão aplicar o direito na vida. Na vida. Não há aqui, pelo amor de Deus, nenhuma pretensão minha de ser aqui o retadão que sabe como é que aplica o direito na vida. Não é isso. Mas vocês haverão de convir que vocês estão no começo de uma atividade, né, aprendendo, ao passo que eu lido com o direito desde os anos 40 do século passado. Está todo mundo aí fazendo conta que idade esse sujeito tem. Se é dos anos 40, deve estar com mais de 90 anos de idade. Mas o fato é o seguinte, eu lido com o direito há muitos anos. E não lido com o direito apenas como um prático, como uma pessoa, como um juiz, né? Eu lido com o direito também no âmbito da academia. E aprendi que não há separação entre esses dois âmbitos, o âmbito da academia e o âmbito prático. Você terá sucesso como
um bom operador do direito quando você consegue casar esses dois universos. E eu, por força das minhas atividades, como professor e como juiz, isso acontece com quase todos os professores da nossa faculdade, quando você casa isso, você consegue um modo de atuar muito mais substancioso. Qual é a diferença, então, entre você e os outros? Não é entre você e os outros, é a nossa disciplina. Direito processual. Veja só, se vocês forem se especializar na área de família, direito das famílias, como alguns falam hoje, direito de família, vocês não precisarão lidar com temas tributários. Dificilmente. Uma vez ou outra ali, na hora da separação, vai transferir patrimônio de um dos membros do casal para outro, então pode ou não incidir determinado tributo, é o máximo com o que vocês vão lidar com direito tributário. E assim se dará se vocês forem para direito eleitoral, se vocês forem para direito administrativo, trabalhar na área administrativa municipal, por exemplo, que é um ramo bom de trabalho do direito, ou direito do trabalho, mas direito processual não tem como correr. Qualquer ramo que vocês abracem, qualquer ramo que vocês abracem do direito, vocês terão que lidar com o direito processual. Talvez o ramo que mais se afaste não é um ramo do direito, é um ramo da atividade profissional. É ser professor de direito tributário. É ser professor de direito do trabalho na parte material. Que você se afasta um pouco, porque não há como prescindir do direito processual. Não há como. É impossível. Então, o direito processual é a mais importante das disciplinas? Nem de longe. Disciplina importante é direito constitucional. Mas não adianta você saber tudo de direito constitucional se você não souber o que fazer na hora que um direito constitucionalmente assegurado for violado. O que é que eu vou fazer aqui diante disso? Qual é a medida que eu vou adotar? Qual o caminho que eu vou tomar? Isso só o direito processual fornece. Então, o direito processual é o instrumento com o qual vocês vão trabalhar. É o instrumento. Imagine que todo médico fosse cirurgião. Esqueça os tempos de hoje de robótica e cirurgias endoscópicas. Vamos pegar os tempos da necessidade do uso do bisturi. O direito processual é aquele instrumental que todo cirurgião é obrigado a usar. Era obrigado a usar. Se não souber aonde cortar, se não souber como afastar os planos musculares, se não souber qual é o tipo de pinça que vai utilizar, se não souber aonde estão os vasos que precisarão ser cuidados para evitar hemorragias, mata o paciente. O direito processual é esse instrumental. Então, meus queridos, esse é um momento fundamental na vida de vocês no campo da graduação. Então, como eu disse para vocês, a nossa aula, ela terá, deixa eu só arrumar uma coisa aqui. A nossa aula, ela terá como base o modo de pensar. A gente vai trabalhar hoje aqui pensando como operar com esses conceitos, com essas situações com as quais vocês terão que operar ao lidarem com o trabalho que vão desenvolver. O propósito meu é fornecer meios para que vocês possam trabalhar com mais qualidade, fornecer meios que lhes sejam úteis para o exercício da própria atividade profissional que vocês lá no futuro exercitarão. Alguma dúvida, meus caros? Vamos para adiante. Veja só. O tema do nosso programa é normas fundamentais. Não está escrito assim. Está escrito de forma defeituosa.
Deixa eu ver aqui como é, só para mostrar para vocês como é que está escrito esse trecho. Está assim, ó. Princípios gerais do direito processual. Aí, lá adiante, na mesma unidade, tem assim, normas fundamentais processuais, normas fundamentais constitucionais e normas fundamentais infraconstitucionais. Obviamente que quem bota em cima princípios gerais do direito processual separa com outro assunto e bota embaixo normas fundamentais do processo, não está colocando o princípio como norma. Então, vamos trabalhar aqui algumas ideias a respeito desse assunto. Não estou conseguindo organizar esse negócio aqui, espera aí. Vamos trabalhar algumas ideias a respeito desse assunto. Primeiro, qual é a relação que existe entre princípio e norma? Vocês, desde que ingressaram no curso de Direito, obviamente, têm lidado com livros, livros básicos. Vocês vão perceber que até o tom da minha voz não é igual ao tom da voz das outras aulas. Eu estou aqui numa conversa com vocês e numa conversa eu quero ser interrompido, certo? Então, vamos lá. Vocês, quando pegam disciplinas das mais diversas, pegam livros, textos, curso de direito tal, curso de direito não sei o quê. Com toda certeza, no começo do curso do livro, tem lá um trecho dizendo assim, princípios de não sei o quê. Sempre tem esse trecho. E a impressão que se tem até quando você compara livros-texto de diversos autores da mesma área, a impressão que se tem é de que o cara se considera tanto melhor quanto mais princípios ele achar. Então, quanto maior for aquela lista de princípios, mais retado é o autor. Não é assim que a coisa funciona. Vocês viram que eu li o programa e está escrito Princípios Gerais do Direito Processual. Minha gente, o direito é um só. Quando eu falo, por exemplo, vou discorrer sobre o princípio da boa-fé processual, o princípio da boa-fé processual é o princípio da boa-fé aplicado ao processo. Não é que no âmbito do processo o princípio da boa-fé seja outro. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O direito é um só. Apenas, tendo em vista a vastidão de situações da vida, você é obrigado, em dados momentos, a olhar o direito por um ângulo em que o que realça são certos aspectos dele. Então, se eu olho o direito, raciocinem comigo, se eu olho o direito pelo ângulo do direito eleitoral, eu vou ter em mente, necessariamente, a função do direito eleitoral. Quando eu falo função do direito eleitoral, estou falando assim, ó, a função daquele específico conjunto normativo que rege essa área da vida. Esse específico conjunto normativo, ele não é isolado do restante do conjunto normativo que rege o restante da vida. Apenas você está olhando para certas normas que, nesse momento, são mais interessantes para você. Mesmo diante dos quadros em que a gente encontra aquilo que na doutrina se define como microsistema jurídico, os microsistemas jurídicos são conjuntos normativos que se pretendem bastante específicos. Então, existe, por exemplo, um microsistema jurídico dos juizados especiais. Existe um microsistema jurídico dos precedentes judiciais. Existem diversos microsistemas jurídicos. E o grande equívoco é considerar, e isso é comum que aconteça, é que as pessoas que frequentam mais
esse palco desse microsistema jurídico normativo, o grande equívoco delas é achar que elas estão dentro de uma bolha envolvida por uma membrana inexpugnável. Ali só valem aquelas normas que são próprias do microsistema e deturpam a interpretação dos textos normativos dos quais derivam essas normas. É uma coisa tosca, rústica, para não dar outros nomes. Isso vocês vão ver, por exemplo, algum de vocês já deve estar estagiando, juizado. Não, aqui no juizado não aplica o Código de Processo Civil, não. Meu Deus do céu. Como é que pode? Mas é muito simples entender que isso é uma completa ignorância. Basta você começar assim, ó. Quais são as causas julgadas pelo juizado? Tem uns tipos, mas o principal de tudo, o valor da causa, né? Causas nos juizados especiais até 40 vezes o valor do salário mínimo. Causas nos juizados especiais federais e nos juizados especiais da Fazenda Pública, cujo valor, causa de valor até 60 vezes o valor do salário mínimo. Como é que eu calculo o valor da causa? Como é que eu sei qual é o valor da causa? Onde é que eu vou buscar o sistema normativo que disciplina a identificação do valor da causa? No Código de Processo Civil. Então, como é que eu posso dizer que no juizado não se aplica o Código de Processo Civil? É o maior sinal de ignorância que uma pessoa pode lhes dar, é fazer uma afirmativa desse tipo. Diga. Normalmente eu não estou olhando ligar a câmera na estante ali, viu? É uma dúvida que eu sempre tive. Eu nunca entendi por que escolheram o salário como o critério de complexidade da causa. Porque tem alguma discussão em relação a isso ou só decidiram assim mesmo? Não. Alanis, né? Isso. Alanis. Veja só, Alanis. É muito interessante essa sua pergunta, porque ela tem, na verdade, ela tem uma conotação, a abordagem a resposta, a abordagem a ser dada a ela como resposta tem uma conotação política, de política legislativa. Veja só, você falou assim, por que vincularam complexidade com valor de número de salários mínimos? É preciso distinguir uma coisa aí, Alanis, veja só. Os juizados, eles julgam causas até determinado valor que não sejam complexas. A ideia de complexidade, ela está ao lado da ideia do valor. Se uma causa tiver um valor de 20 vezes um salário mínimo, mas for complexa, não é complexa quanto à aplicação do direito, mas complexa quanto à investigação fática, ela não será dos juizados. Na Lei Geral dos Juizados, consta isso expressamente. É por isso que, excetuados os casos dos juizados especiais federais, nos juizados especiais cíveis estaduais, você não tem perícia. Porque a investigação, quando você precisa de prova pericial, é porque você precisa de um conhecimento técnico específico que o juiz não é obrigado a ter, nem ninguém é obrigado a ter, a não ser aquele que for técnico naquela área. É por isso que nos juizados especiais você não tem a citação por edital, porque a citação por edital gera algumas outras necessidades. Sim. Então, a ideia de complexidade, ela está casada com a ideia de valor, certo? Então, não se mistura. Não se mistura. Eu posso ter causa de baixo valor e de elevada complexidade, e não serão dos juizados, certo? Bom, aí, mas de qualquer modo, eu tenho a questão do valor aqui. Sim. É uma questão do valor. É uma opção de política legislativa. Então, eu vou lhe dar um exemplo ocorrido comigo, e você vai ver que realmente há necessidade de você criar um critério que separe alguns tipos de causas de outros tipos de causa. Eu me lembro no dia que eu estava na Justiça Federal, trabalhando num processo cuja discussão envolvia 6 bilhões de reais. E eu estava já 2 dias ali
mergulhado naquele processo para entender a situação. Há processos em que eu já tive que investir 30 dias para proferir uma sentença. Imagina. Processo de altíssima complexidade, mormente complexidade fática, porque a complexidade jurídica, quanto mais tempo de estrada você tem, mais facilidade você tem para lidar. Mas a complexidade fática, essa é a pior de todas. Você identificar a base fática com precisão. Às vezes é muito complexo isso. E eu estava nesse processo em que a discussão envolvia, como eu disse, 6 bilhões de reais, e tive que interromper um raciocínio que eu estava fazendo. Você sabe quando você está num trabalho de parto e tem que interromper o trabalho de parto? Eu estava assim, chegando... Na maiêutica, né, professor? Aí vem a minha assessora, doutor Salomão, a audiência das 2, o pessoal já está aí. Aí eu saio da minha sala, vou para a sala de audiência. O que é que se discutia na sala de audiência? Era um processo em que, de um lado, estavam os Correios, que é uma empresa pública federal, e, do outro lado, estava um jovem. Qual era o objeto do processo? Aquele jovem era um ex-estagiário dos Correios, que, usando uma mobilete dos Correios, bateu o motor da mobilete. E os Correios estavam cobrando do jovem o valor do motor da mobilete, que hoje, vamos botar assim, seria um valor de R$1.000. Aí você sai, eu, meu Deus do céu, eu falei, não pode um juiz estar ao mesmo tempo com esse tipo de coisa. Eu saio de um negócio que precisa de sabe, de concentração, tal, envolvendo uma quantia que é uma quantia que supera o orçamento de muitos municípios brasileiros. Sim. E aí eu saio para interromper, para discutir o diabo de um conserto de um motor de uma mobilete. A mobilete dos Correios, imagine. Então, Alanis, a necessidade de separar. Por quê? Porque as cabeças dos juízes são cabeças humanas, como qualquer um. Se eu estou mais concentrado em certo tipo de atividade, eu vou desempenhar ela melhor do que se eu misturar um bocado de atividade. Então, chegou-se à conclusão de que o comum, as causas elas se repetem muito, o tipo de discussão se repete muito, o tipo de discussão se repete muito, até determinado valor. Se você for para os juizados, você vai ver a quantidade de causas versando sobre situações muito parecidas umas com as outras. Indenização por dano moral porque comprou determinado produto, o produto não prestou, envolvendo defesa do consumidor, é o celular que quebrou, é não sei o quê. Concordo. Os juizados... Até no SAJU a gente consegue fazer esse balanço também, são coisas muito parecidas sempre. Exatamente. Processando alguma empresa telefônica por algum abuso, sempre alguma coisa assim, briga de vizinho. Perfeitamente. Os juizados, eles são um conjunto de órgãos judiciais cuja atuação mais se aproxima, mas de longe é a que mais se aproxima da vida do dia a dia. Os juízes do juizado julgam o dia a dia. O juiz federal, exceto do juizado especial federal, não julga tanto o dia a dia. Julga situações mais específicas. E no juizado especial federal, falou como é essa história, no juizado especial federal você tem causas também do dia a dia, mas de um dia a dia específico. É o sujeito que não consegue obter o benefício previdenciário que ele acha que ele tem direito. É muito comum no juizado. É o sujeito que não consegue obter esse auxílio emergencial que ele acha que ele tem direito. São do dia a dia, mas são específicos. Então, é uma opção política estabelecer, usar como parâmetro o valor em dinheiro. E, quando se trata de valor em dinheiro, pegou-se como base o salário mínimo, porque se você estabelecer um valor fixo, a inflação corrói. E o salário mínimo, de alguma forma, vem acompanhando o fenômeno inflacionário. Então, você tem constantemente esses valores sendo, digamos assim, essa faixa de atuação desses órgãos julgadores, ela vai se mantendo basicamente a mesma ao longo do tempo, em razão da estipulação do salário mínimo como base para se saber qual a competência desses órgãos julgadores. E eu digo sempre, há causas de até 40 vezes o valor do salário mínimo são causas menos importantes? Pode ser menos importante para quem ganha por mês R$100.000.
Mas para quem ganha o salário mínimo, são 40 meses de trabalho. 40 meses de trabalho de alguém não pode ser algo desimportante, pelo amor de Deus. Então, não é que os juizados julguem causas menos importantes. É que nos juizados separou-se um tipo de causa, de acordo com a alçada. Vejam bem essa expressão, alçada. Alçada é valor. Até determinada alçada. Para vocês terem ideia, isso não é coisa nova. Os juizados não nasceram de 95 para cá. Já desde antigamente, vários dos poderes judiciários dos estados tinham, ao lado do Tribunal de Justiça, que é o Tribunal Comum dos Estados, um tribunal de alçada, que era um tribunal de justiça para julgar causas até determinado valor. Esses tribunais de alçada desapareceram. Em São Paulo, o mais famoso dele era o Tribunal de Alçada de São Paulo. Desapareceram depois, porque com a criação dos juizados, o papel que era desempenhado pelos tribunais de alçada passaram a ser desempenhados pelas turmas recursais. E os tribunais de alçada perderam a utilidade. Então, é essa a realidade, certo? Mas vamos prosseguir. Vocês, então, como eu estava dizendo, ao se dedicarem a uma área específica do direito, seja agora estudando determinada disciplina, seja mais tarde, quando optarem por determinada área profissional, nunca se esqueçam de que vocês estão apenas olhando o todo do direito por um específico ângulo. Esse ângulo torna você mais próximo de um determinado conjunto normativo, mas não lhe separa de todo o restante do conjunto normativo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, sempre. Quando se fala em princípios gerais do direito processual, primeiro, é preciso que a gente entenda ou dê um sentido técnico para o vocábulo princípio. Eu posso tratar o vocábulo princípio, por exemplo, como sinônimo de início. No princípio eram as trevas, no início eram as trevas. Mas nós estamos numa área técnica, uma área científica. Direito positivo, ciência do direito, teoria geral do direito. Ciência do direito organiza o direito positivo. Cuida de organizar. O trabalho do cientista é debruçar-se sobre o conjunto de normas e dar a esse conjunto de normas uma organicidade, de modo a remover contradições, de modo a tornar aquele conjunto um conjunto lógico. Esse é o papel da ciência do direito. Obviamente que cientistas discordam entre si. Isso se dá no direito, tal qual se dá na medicina. Há teses que dizem que determinada droga é boa para certa coisa e teses que dizem que determinada droga é pior para essa mesma coisa. Então, é típico da ciência isso. A ciência do direito não é pior nem melhor do que qualquer outra ciência. Mas tem uma particularidade na ciência do direito. É que o comportamento humano, naquilo que pode gerar interferência no outro, ele é regido pelo direito. Então, desde situações que são classicamente do direito, como alguém que compra uma casa e não paga, até situações como alguém que compra uma coxinha e não paga, ou que a coxinha está estragada, tudo isso é regido pelo direito. A vida é regida pelo direito. Por algum tempo, instado por Rafael, ex-aluno meu da casa, que é o CEO do Jus Brasil. Jus Brasil, que vocês, quando jogam no Google, só sai Jus Brasil em primeiro lugar. Rafael é baiano, o Jus Brasil é baiano, viu? Rafael é baiano e ex-aluno meu, me dou muito bem com o Rafael. Rafael me pediu sempre para poder escrever, postar no Jus Brasil. Existem diversos posts meus no Jus Brasil.
E eu acompanhava os comentários. O Jus Brasil não é frequentado apenas por pessoal da área jurídica. Muita gente que não é da área jurídica frequenta o Jus Brasil. E eu tentava, eram sempre posts curtos que eu entendia úteis, óbvio que para a área do direito. Mas, invariavelmente, eu tinha comentários negativos, não em relação ao que eu escrevia, mas em relação ao direito. Porque no direito usa essas expressões, porque ninguém entende, porque não sei o quê, porque o direito tinha que ser mais simples. Minha gente, direito é ciência. Ciência do direito. Eu, algumas vezes, me dei ao trabalho de responder. O engenheiro, ele vai ter expressões que não são compreendidas por mim. O médico usa expressões que não são compreendidas por as pessoas que não são da área médica. Isso é da natureza da ciência. Da natureza da ciência. Eu me lembro, eu fiz medicina, me formei em medicina pela Federal. Foi esse o motivo pelo qual eu não fiz direito na Federal. Fiz direito na Católica, porque antes de terminar o curso de medicina, eu comecei o curso de direito. Mas eu me lembro que eu, nas primeiras aulas a disciplina era Bases da Técnica Cirúrgica e Anestésica. Não, Bases da Técnica Cirúrgica e Anestesia, era a disciplina. E aí eu fui participar da minha primeira cirurgia, claro, não eu operando, né, ajudando. E aí fiquei mais no papel de instrumentador. E eu me lembro que o professor cirurgião pediu uma determinada pinça de não sei o quê. Tem diversas pinças lá. O cirurgião, quando pede a pinça, ele não olha para o instrumentador. Ele está aqui trabalhando, ele fala, pinça tal, e estende a mão assim. Aí você coloca a pinça na mão dele, inclusive de forma firme, para ele saber que está na mão dele. Quando eu coloquei a pinça, ele olhou e falou assim, só se for pinça de cavalo. Eu dei a ele uma pinça que ele queria, uma pequenininha, eu dei uma desse tamanho, não tinha nada a ver, eu não sabia. Por que eu não sabia? Porque aquele nome é um nome técnico que não era do meu conhecimento. Toda ciência tem nome técnico. Toda ciência tem expressões técnicas. Não será diferente com o direito. E como toda ciência tem expressões técnicas, é preciso, aqui vem agora a parte que interessa para vocês, é preciso que zelemos com toda a força, com todo o vigor, pelo uso adequado dessas expressões técnicas. Todas as vezes que, no âmbito científico, uma expressão técnica é utilizada em diversos sentidos, há um problema com essa ciência. Claramente. Porque o objetivo do cientista é transmitir ou trabalhar com um tipo de conhecimento bem delineado. Então, se ele diz que isso é isso, aquela mensagem ela tem que ter a mínima possibilidade de variação interpretativa possível. No entanto, vocês vão ver que no direito há vocábulos que são utilizados em diversos sentidos. É impossível conter isso. Mas, se é impossível conter, é perfeitamente possível lutar e lutar bravamente para que isso se reduza ao mínimo. Ou melhor, seja reduzido ao máximo. Haja um máximo de redução. Quanto mais possibilidade de uso de um só vocábulo em diversos sentidos, menos clareza você vai ter na comunicação. Menos clareza. Então, é preciso que a gente zele por isso. Então, vamos ao vocábulo princípio. Olha só, desde meados do século passado, a partir dos anos 60, iniciou-se uma discussão no âmbito do mundo ocidental, como um todo, a respeito do que seriam princípios, do que seriam regras, do que seriam normas. Os maiores estudiosos, os que mais se destacaram nesse campo, foram estudiosos alemães, americanos, italianos. Aí, nesse campo, você tem Esser, Canaris, Robert Alepsi, Ronald Dworkin, e eles começaram a desenvolver aquilo que hoje se chama de teoria dos princípios. Chegando à conclusão, eles, de que princípio
é uma espécie de norma. Norma é gênero. Princípio é uma espécie do gênero norma. Assim como regra é outra espécie do gênero norma. Então, quando se fala princípios gerais do direito processual, eu estou, em verdade, em busca do exame de um específico tipo de norma do direito processual. Norma da espécie princípio, como eu poderia ter norma da espécie regra. Como eu posso ter norma, e aí entra em cena aquele livrinho a que eu me referi junto a vocês aqui mais de uma vez, que é de um brasileiro, como eu posso ter uma terceira espécie normativa, que é a norma da espécie postulado. Então, para quem trilha, como eu trilho, o caminho idealizado por esse brasileiro, Humberto Ávila, identifica 3 espécies normativas. Esses que trilham esse caminho identificam 3 espécies normativas. Princípios, regras e postulados. Então, quando eu falo em princípios, eu estou falando de uma determinada espécie de norma. Se é norma, impõe conduta. Impõe conduta. Toda norma impõe uma conduta. A regra impõe conduta. O postulado impõe conduta. Quais são as diferenças básicas entre essas três espécies normativas? Isso aí é objeto de discussão, como eu disse, desde meados do século passado até agora. Eu entendo que quem melhor desenvolveu o assunto a partir de estudos que foram iniciados e também desenvolvidos mormente por Robert Alexy e Ronald Dworkin, um alemão, Alex, outro americano, Dworkin, esses 2 desenvolveram bem, mas Ávila pegou esse conjunto de coisas e deu um formato muito mais lógico no meu modo de ver. Não é só no meu modo de ver, é no modo de ver de Fred, no modo de ver de Dirley, mas, por exemplo, não é no modo de ver de Saulo Casale. Estou dizendo isso porque quero mostrar com isso que não há uma unanimidade. Há pontos de vista. O professor Saulo Casale recusa as ideias de Ávila. Recusa. Acha que ele não faz nada além do que copiar o que Alex disse. Pronto. Não é o que eu penso, mas aí nós estamos no campo da ciência do direito. Na ciência do direito, as pessoas divergem entre si. Assim como há um nome do peso, enorme peso, do professor Saulo José Casale Bahia, há um enorme peso no nome do professor Fred, do professor Dirley. Pensam de modo diferente. Então, eu estou expondo como eu penso, ao lado de outras pessoas que também pensam assim. Mas, insisto, não se trata de uma unanimidade. Trata-se, no meu modo de ver, de uma forma mais lógica, mas é no meu modo de ver. Norma é gênero. Princípios, regras e postulados. Vou resumir em 3 frases para que a gente possa desenvolver um pouco mais. Quando você está diante de um princípio, você não tem um necessário resultado da aplicação daquele princípio. Você tem um estado de coisas que você quer alcançar. Quando você está diante de uma regra, a regra diz assim, ó, aconteceu isso, o efeito é esse. Ponto. Acabou. O efeito será esse. Quando você está diante de um postulado, o postulado diz como é que eu devo aplicar os princípios e as regras. Então, o postulado é uma espécie normativa que impõe conduta relativamente a como é que o intérprete deve aplicar outras normas. Não sei se me fiz entender. Regras e princípios são normas. Postulados também são normas. Mas são normas a respeito de como aplicar as outras normas. É por isso que os postulados são considerados normas de 2º grau. Isso que eu estou chamando de postulado
é um rótulo. Eu gosto dele, acho um nome até bonito, postulado, parece uma coisa. Mas outros doutrinadores, como a Alex, por exemplo, lança mão desse mesmo raciocínio sem chamar isso de postulado. Ele chama, por exemplo, de máxima. Por exemplo, postulado da razoabilidade, postulado da proporcionalidade. Alex chama de máxima da razoabilidade, máxima da proporcionalidade. Quando você vai ver o raciocínio que desempenha, é exatamente a linha de raciocínio de Ávila, só que Ávila organizou ao trazer aquilo que é rotulado de máxima como, em verdade, sendo mais uma espécie normativa. Uma norma a respeito de como aplicar as demais normas, em situações específicas. Em situações específicas. Então, princípio, que eu estou aqui, eu estou simplificando ao máximo, viu? Pelo amor de Deus, só para vocês terem uma ideia, ponto de partida. Quando eu penso num princípio, por exemplo, princípio da isonomia, você encontra lá na Constituição Federal que todos são iguais perante a lei, independentemente de raça, sexo, parará, 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 parará. Está tudo lá. Isonomia. Raciocinemos. De verdade, você consegue fazer com que todos sejam iguais? Não consegue. A isonomia é um estado de coisas que se busca alcançar. E o que é que eu quero dizer, então, com uma norma que impõe um tratamento isonômico? Eu quero dizer que, diante das diversas situações concretas com as quais eu me deparar, eu devo atuar tanto quanto me for possível na busca de um estado de coisas isonômico. Me fiz entender? Nos juizados, eu tenho possibilidade de, nas causas até 20 vezes o salário mínimo, nos juizados especiais comuns estaduais, a pessoa atuar sem advogado. Então, a pessoa atua sem advogado, vai lá. Do outro lado, você tem uma empresa que tem advogado. Ou, no âmbito trabalhista, em tese, não acontece muito na prática, a pessoa pode atuar sem advogado. E, do outro lado, um empregador que tem advogado. Muito comum isso. É óbvio que alguém, uma das partes, que está atuando com um auxílio técnico, está melhor provido do que a outra que não está com auxílio técnico. Isso é natural. Eu tenho a isonomia, então, cabe ao juiz, por exemplo, em dado momento, dizer assim, epa, senhor fulano, senhora fulana, a senhora, o senhor, está sem advogado. Chegou-se aqui numa situação do processo em que a falta de auxílio técnico do senhor vai lhe prejudicar. Tem potencial para lhe prejudicar. Então, vamos suspender o processo. E o senhor vai contratar um advogado. Aí eu não tenho dinheiro para contratar um advogado. Então, o senhor vai até a Defensoria Pública, estadual ou federal, dependendo de onde a causa está. Mas a estrutura da defensoria não é suficiente para isso. Isso é um problema do defeito do funcionamento do Estado. Eu estou trabalhando dentro de uma situação concreta. Por quê? Olha só, esse juiz que assim atuou, ele empenou? Não. Ele disse assim, se continuar esse estado aqui, essa situação, essa pessoa vai ser prejudicada. Está na hora de tomar uma medida que, tanto quanto possível, conduza ao estado de coisas almejado, quando se fala no princípio da isonomia, que é uma paridade de armas. Paridade de armas. Então, por exemplo, o sujeito ganha a causa contra uma empresa. Ele não tem advogado. Quando vai procurar os bens da empresa, ele ganhou, tem dinheiro para receber, não encontra mais os bens da empresa. Os bens da empresa, o sócio, safado, transferiu para o nome dele, para esvaziar o patrimônio da empresa. O que é que essa pessoa teria que fazer? Ela teria que promover o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Meu Deus, profissionais do direito não lidam direito com isso. Como é que uma pessoa que não é formada em direito vai lidar com isso?
Então, vai caber esse juiz dizer, ó, cidadão, cidadã, nesse ponto aqui, se o senhor insistir, o senhor não vai conseguir nada. Procure um advogado. Não é dizer assim, ó, procure um advogado para que ele suscite um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não se trata disso. Procure um advogado, ele vai saber o caminho. Porque nesse ponto aqui, não tem como você encontrar o caminho, cidadão. Percebe a diferença? Então, então com isso promove-se a isonomia? Não. Não. Porque eu posso ter, e aí nós estamos no campo de absoluta subjetividade, advogados melhor preparados e advogados menos preparados. Não posso? E eu vou conseguir, como é que se diz, alcançar a paridade de armas se um profissional é menos preparado que o outro? Não vou conseguir. O princípio da isonomia, uma vez aplicado aí, vai implicar alcançar o estado de coisas que se deseja? Mas é preciso haver empenho para que se alcance esse estado de coisas. É isso que eu estou dizendo. Quando se fala em princípio, você busca um determinado estado de coisas. Fundamental é isso. Não significa que você vai alcançar. Regra. A regra, nas palavras de Dworkin, de Alex, Ávila recusa um pouco isso, são aplicadas na base do tudo ou nada. Quando você aplica uma regra, ou é ou não é. Bom, tem aqui essa regra. Se essa regra incide diante dessa base fática, dizendo, acontecido esse fato, o efeito é esse, ou você aplica ela, ou não aplica, porque ela é inválida, ela foi revogada, existe uma hierarquicamente superior a ela é uma norma geral e há uma norma especial para aquele caso, ou há uma previsão específica de uma exceção para aquele caso. Mas, se há uma regra, o efeito deverá ser obtido. Veja que, com o princípio, o efeito deverá, tanto quanto possível, ser obtido. Com a regra, o efeito será obtido. Se não for obtido, é porque a regra é inválida ou a regra comporta uma expressa exceção. Há no próprio sistema, uma exceção a ela. Então, a regra, de acordo com as lições de Alex, é na base do tudo ou nada. Ou atinge o resultado ou não atinge o resultado. Então, vamos estabelecer aqui. Vou dar mostrar para vocês uma relação entre princípio e regra. Você já deve ter ouvido falar do princípio do contraditório. Claro, é um princípio constitucionalmente previsto que assegura a todas as pessoas, vamos usar uma expressão bem genérica, a todos os sujeitos, a participação na formação do panorama no qual será proferida uma decisão que interessa a esse sujeito. O princípio do contraditório é uma norma que assegura a esse sujeito essa participação. De modo que, com isso, o resultado que advier daquele quadro, que será um resultado, alguém vai ter um poder decisório para poder decidir aquela situação, será um resultado fruto da construção da atuação de todos os interessados. Vamos imaginar um processo em que os interessados produzam prova, tragam seus argumentos, etc., etc., para que, ao final, o juiz possa decidir. Pronto. Eu tenho aí o princípio do contraditório. Todos os códigos têm isso, mas eu vou dar o exemplo do Código de Processo Civil, sempre trazendo como base aquilo que eu já falei para vocês, é o código mais recente. Se uma das partes acosta aos autos, leva para dentro do processo determinado documento, diz lá no Código de Processo Civil, o juiz deverá abrir oportunidade para que a outra parte se manifeste no prazo de 15 dias. É uma regra. Tem documento, a outra se manifesta. Tem documento, a outra se manifesta. É uma regra. Ou eu aplico ela ou não aplico. Ou não é verdade?
Essa regra, reparem bem, ela é uma regra de concretização do princípio do contraditório. O princípio do contraditório não assegura a todos a participação na formação do panorama no qual será proferida a decisão? Como é que eu assegurarei essa adequada participação se uma parte juntar um documento, eu não ouvir a outra parte e decidir de acordo com esse documento, campando com a vida da outra parte que não foi ouvida a respeito desse documento? Eu estarei violando o contraditório. Então, essa regra que assegura a uma das partes o direito de se manifestar sobre o documento é uma típica regra de concretização do princípio do contraditório. É por isso que dizem esses doutrinadores a que estou me referindo. As regras, em verdade, elas são sempre fruto da aplicação de princípios. É como se o sistema jurídico dissesse assim, ó, aplicado o princípio do contraditório a essa situação em que uma das partes apresenta no processo um documento novo, é obrigatório, por aplicação do princípio do contraditório, que a outra parte seja ouvida no prazo de 15 dias. Eu extraí, então, uma regra a partir da aplicação do princípio do contraditório. É como se o sistema jurídico se adiantasse ao intérprete e retirasse do intérprete a possibilidade de agir de modo diferente. Intérprete, a questão aqui é a seguinte, meu rei, tem um princípio do contraditório, e aí, meu rei, se alguém juntar documentos, você tem que abrir a oportunidade para outra parte manifestar e acabou a conversa. Não cabe a você ficar imaginando o que é princípio do contraditório nessa situação. Diga, Rebeca. Ô, professor, eu tenho uma pergunta, que na verdade é uma provocação também. Os princípios, eles incidem diretamente no caso concreto, ou eles só vão incidir por meio das normas? Porque eu acho que eu já vi alguma definição em algum lugar que princípio seria a norma em abstrato. Que o princípio seria a norma em abstrato e que as regras seriam a norma em concreto. E aí eu queria saber o que você acha disso. Essa piada. Muitas vezes eu sou muito assim, digamos assim, despojado nas minhas críticas, sou bastante incisivo nas minhas críticas, façam em vocês mesmos tirem os excessos. Mas vejam só, não é que princípios sejam normas em abstrato. Toda norma é em abstrato. Olha só, se uma das partes anexar aos autos um documento, a outra tem que ser ouvida. Disse quem são as partes. As normas, elas são sempre as normas legais, não a norma que o juiz extrai de um julgamento de um caso, porque essa aí é pessoal. Impõe a José a obrigação de pagar a João a quantia de R$100.000, eu sei para quem é que está tendo que cumprir aquela norma. Mas anexados aos autos por uma das partes um documento, a outra tem que ser ouvida no prazo de 15 dias, eu tenho aí uma prescrição que é impessoal, que é geral e que é abstrata. Todos têm que atuar em consonância com a boa-fé. É uma prescrição que é geral, que é impessoal e que é abstrata. Tanto o princípio da boa-fé, como acabei de dizer, cara, é uma prescrição geral, impessoal e abstrata, com uma regra que diz que, juntado um documento, outra parte tem que ser ouvida, é também impessoal, geral e abstrato. Não é a abstração que faz a diferença. Não é a abstração. As diferenças são muitas, Rebeca. Eu estou dando um exemplo aqui daquela que mais avulta, a que mais é evidente na distinção entre princípio e regra é essa que eu estou me referindo. Você, por aplicação de um princípio, você nem sempre alcançará o resultado almejado, o estado de coisas que se quer alcançar, mas deve atuar tanto quanto possível, na medida do limite que lhe for possível, em busca desse estado de coisas. Já a regra é a base do tudo ou nada. Mais ou menos assim. Por isso, bom, vou passar para o postulado logo. O postulado, ele diz como aplicar essas regras. Vou pegar o mesmo exemplo simplíssimo da juntada do documento. O que é que eu disse que existe como regra? Uma parte apresentando nos autos um documento novo, sobre esse documento, a outra tem que ser ouvida no prazo de 15 dias. Muito simples. Simplíssimo. Vamos pegar agora uma situação
em que o documento apresentado por uma das partes consiste num acervo de 10.000 folhas. Essas 10.000 folhas contêm 5.500 documentos. Há documentos com uma folha e documentos com mais de uma folha. Aí eu vou para a regra. Aberta a oportunidade, apresentado por uma das partes um documento, a outra deve ser ouvida em 15 dias. 15 dias? Está lá escrito 15 dias. Regra é tudo ou nada. 15 dias serão suficientes para essa parte se manifestar sobre 5.500 documentos com 10.000 folhas. Então, eu tenho que levar em consideração que, se eu aplicar essa regra exatamente do jeito que ela está escrita, eu vou violar o princípio do contraditório. Porque eu não vou permitir com isso que aquela parte colabore, coopere com a formação do panorama na plenitude do que ela pode fazer. Porque o tempo é pouco para que ela se manifeste. Deu para entender? Então, diz o postulado, por exemplo, aí no caso, o postulado da razoabilidade, que tem que ser visto em 3 ângulos. Um dos ângulos é de acordo com o chamado dever de equidade. Olha só, o legislador, não gosto dessa expressão, mas vou usar aqui, na hora que escreve o texto, ele não imagina que vai acontecer de alguém juntar 5.500 documentos de uma vez só. Aliás, não é porque ele não pode imaginar, ele poderia imaginar. Agora, imagine aí, sejam legisladores e comecem a redigir. Aberta a oportunidade, apresentado aos autos um documento novo, deverá o juiz abrir a oportunidade para que outra parte se manifeste no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. Se o número de documentos exceder a 1.000, o prazo deverá ser de 20 dias. Se exceder a 2.000, deverá ser de 25 dias. Se for inferior a 2, deve ser de 10 dias. Impossível. É impossível. Então, onde é que entra aí o dever de equidade, que é um dos aspectos da razoabilidade? Não é possível que haja expressa disciplina no sistema jurídico a respeito de todas as situações da vida. E quando uma situação individual ressai da situação geral, você tem que entrar em cena aí com a razoabilidade, na sua vertente, no seu chamado dever de equidade. Isso é aristotélico, isso não é novo, não, isso é do tempo de Aristóteles. Aristóteles dizia isso que eu estou dizendo aqui, ó. Não há como a lei, a expressão de antigamente, né, prever todas as situações da vida, de sorte que, em situações especiais, nas quais a norma geral não for aplicável, cabe ao intérprete encontrar uma solução diferente. A solução diferente vai ser não abrir oportunidade para outra parte? Claro que não. A solução diferente vai ser abrir um prazo maior para outra parte. Então, não vou aplicar aquela regra dos 15 dias. Veja que, quando eu assim atuei, eu fui em busca do estado de coisas, que é o exercício do contraditório. Que, se você olhar por outro ângulo, também tem a ver com isonomia. Olha como tem a ver. Aquela parte que juntou 5.500 documentos conhece exatamente o que está ali dentro. E a outra ainda vai precisar conhecer. Se eu der um prazo inferior a 15, inferior ao necessário, eu vou criar uma disparidade nas armas. Os princípios, eles não são, diferentemente das regras, estou aí passando para outra, eles não caminham por caminhos bem delineados. Aqui é o caminho do princípio da isonomia, aqui é o caminho do princípio do contraditório, aqui é o caminho do princípio da boa-fé. Esses caminhos, muitas vezes, são assim, outras vezes são assim. E o pior, outras vezes são assim. E esse é o principal problema. É quando os caminhos são assim. Os princípios e as regras não vivem o tempo inteiro em estado de paz. Principalmente os princípios. As regras, em tese,
o intérprete, tratando-se delas, regras, consegue promover a paz, porque, dentro da linha de raciocínio desses doutrinadores a que eu me referi, o intérprete vai chegar e falar, ó, essa regra aqui, ela é anterior, essa é posterior, revogou anterior, aplica essa, afasta de cá. Essa regra aqui é uma regra prevista num instrumento legal X, tem essa regra aqui que é constitucional, essa aqui é inconstitucional, afasta essa daqui. Essa regra aqui é uma regra geral e, para essa situação específica, é uma regra especial. Essa regra geral ela continua no sistema, mas não é aplicável a esse caso especial, porque tem uma regra especial, afasta ela. Em tese, ou essa regra aqui ela é uma regra, agora tem uma exceção para ela. Eu não vou aplicar ela, eu vou aplicar a exceção. Então, em tese, a composição, quando você tem, e ouçam bem essa expressão, porque o Alex ele é radical quanto a isso, o Ávila não é. Ele usa conflito entre regras. É a expressão, hein? Conflito entre regras. E desse conflito, uma morre. Essa aqui morreu, não volta mais. Morreu. A resolução do conflito entre regras resulta, entre aspas, na morte de uma das regras. Ela é afastada. Ela é afastada. O que é que acontece com os princípios? Os princípios são deuses. Estou falando do Deus, Pai Celestial. Estou falando dos deuses que a história trouxe para a gente, os deuses gregos, os deuses africanos. Quem conhece, por exemplo, a mitologia dos orixás, sabe que os orixás são deuses e vivem em constante briga uns com os outros. Um rouba a mulher do outro. É uma confusão terrível. Um quer conquistar o espaço do outro. Há semelhança do que acontece com os deuses da mitologia grega. Os deuses da mitologia grega disputam entre si. Eles são terríveis. O próprio maioral, que é o Zeus, é um sujeito de temperamento dificílimo. Prejudica um, beneficia outro, cada um briga com os princípios, são deuses. Deuses gregos, deuses africanos. Por que eu estou invocando isso? Porque é comum, muito comum, extremamente comum, mais comum do que vocês possam imaginar. A colisão entre princípios. Olha a expressão que eu usei antes. Conflito entre regras. E agora que eu uso, colisão entre princípios. Expressões de Alex. Ávila está nem aí para isso aí. Mistura um com o outro, não está nem aí. Alex é bem radical quanto a isso. Colisão entre princípios, conflito entre regras. No conflito, um morre. Na colisão, vamos raciocinar aqui. Quem de nós não precisa nem ser da área do direito? Nunca ouviu falar que, diante do pleito feito por fulano de tal, o juiz, mesmo sem ouvir a parte contrária, concedeu uma liminar, impondo à parte contrária, que não foi ouvida, determinada conduta. Como é esse negócio? Eu vou para o artigo 5º da Constituição Federal e tem lá um inciso, que eu não lembro qual é, mas que diz assim: a todos, em processo judicial administrativo, é assegurado o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes. Tem exceção na Constituição? Não. O contraditório está lá. Não diz assim, a menos que... Não diz. Está lá o contraditório. E como é que esse juiz, diante do pedido de um, invade a esfera jurídica do outro, sem ouvir esse outro? É comum ou não é comum isso acontecer? É todo dia, milhares de vezes por dia. E as pessoas não percebem que esse quadro, aparentemente tão simples, é um quadro de colisão entre princípios. Olha só, eu tenho de um lado o contraditório. Sabe o que é que a outra parte, aquela que pediu, alega, para convencer o juiz a conceder o que ela quer, sem ouvir a parte contrária? Alega aquilo que no direito vocês vão
lidar daqui a algum tempo, que é chamado de periculum in mora. No direito, nós temos essas expressões latinas, eu as detesto, mas não há como fugir delas, porque estão de tal modo consagradas que, se você usar outra expressão, é capaz do outro nem entender. Então, há o tal do periculum in mora. O mora, demora. Perigo, perigo. Perigo da demora. Que perigo da demora? O perigo de uma demora que não é uma demora excepcional, não. Da demora até, pode ser demora excepcional, mas até a demora natural. Como assim? Seu juiz, é o seguinte, no âmbito do direito de família, eu preciso que Vossa Excelência, com urgência, ordene, vou pegar aqui a mais delicada das operações, ordene uma busca e apreensão desse incapaz, que está na casa de um dos pais, mas que está sofrendo tais e tais e tais problemas decorrentes da atuação desse específico agente que exercita o poder de família. Se Vossa Excelência for ouvir essa pessoa primeiro, de tão desajustada que ela vai fugir com essa criança e nós não vamos mais achá-la. É uma pessoa que dispõe de meios para tanto. Isso é possível de acontecer? Plenamente possível. Então, eu aleguei, senhor juiz, se o senhor, em vez de imediato, mandar buscar e apreender o incapaz e me entregar, for ouvi-lo, ouvir a parte contrária, o resultado que se pretende obter por meio dessa diligência não será alcançado. Não será alcançado. Então, eu preciso, senhor juiz, que essa diligência seja feita sem que seja ouvida a parte contrária. Depois ela vai ser ouvida. O juiz, então, obviamente que para chegar à conclusão da necessidade dessa diligência, ele terá em mãos um acervo probatório revelador da efetiva existência daquele quadro de risco, casado, esse acervo probatório revelador da existência do quadro de risco, com uma plausibilidade, uma possibilidade de esse sujeito que fez o pedido ter razão no final do processo. Porque se ele não tiver razão no final do processo, o juiz não vai conceder. Se o juiz de logo concluir que ele não tem razão, o juiz não vai conceder. Então, tem que casar o que se chama de periculum in mora com o chamado fumus boni iuris, fumaça do bom direito. O juiz, diante disso, vamos imaginar, então, concede a medida e manda que seja buscado e apreendido o incapaz, sem ouvir a parte contrária. Cadê o contraditório? Não teve. A esfera jurídica do outro foi invadida sem que ele pudesse ser ouvido. Mas o que é que autorizou isso? O que autorizou isso foi que, nesse caso específico, nesse caso concreto, o contraditório está em rota de colisão com a efetividade. O que é efetividade? De todo o processo, você precisa obter um resultado útil. Se o juiz constata que, ouvindo primeiro, ou seja, aplicando o contraditório, ele afasta a possibilidade de o processo ter um resultado útil, então, diante dessa colisão entre o princípio do contraditório e o princípio da efetividade, olha a expressão que eu vou usar agora, muito importante, ele dá precedência ao princípio da efetividade, faz a diligência, e, em seguida, aplica o princípio do contraditório. O que é que aconteceu quando ele fez a aplicação quanto a regras em conflito? Ele matou uma regra. O que é que ele fez quando ele se deparou com um quadro de colisão entre princípios? Ele deu precedência a um sem matar o outro. Então, logo foi adotada a providência, ele aí recupera o outro. Ouve-se o outro.
Percebe a diferença? Deu para perceber a diferença? Então, vocês têm aí uma evidente distinção entre regra e princípio e a importância das situações que envolvem colisão entre princípios. Os postulados é que vão dizer isso. Os postulados vão dizer, por exemplo, olha, se houver colisão entre princípios, você não pode encontrar uma solução que aniquile um dos princípios. A isso se chama postulado da proibição de excesso. Eu dou precedência, mas não mato. Recupero. Confere? Então, é esse universo normativo com o qual a gente se depara. Mas a gente não se depara com ele apenas no processo. A gente se depara com situações de conflito entre regras, colisão entre princípios, na vida. Na vida. São diversas as situações. Então, eu vou dar um exemplo que Ávila dá no livro dele. Existe um sistema jurídico tributário chamado de simples, que é para, como o nome indica, simplificar a vida tributária de empresas em determinadas situações. Empresas que atendam a certos requisitos. Dentre esses requisitos, está o requisito de a empresa não fazer importações. Por quê? Porque esse sistema simplificado de recolhimento de tributos tem como um dos seus objetivos incentivar o empreendimento nacional. Se houver importação, você está comprando de fora, você não está incentivando o empreendimento nacional. Se você está importando, meu rei, você vai sair do simples. Vamos imaginar, o exemplo não é meu, Diabo. Vamos imaginar uma pequena empresa que fabrica sofás. Aí um determinado cliente se vira para ele assim, eu quero um sofá com tal característica e com esses pés aqui. Ah, mas esses pés eu não encontro aqui, eu só encontro na Itália. Então, compre os 4 pés de sofá na Itália. O que é que ele fez? Importou. Aí vai a empresa de sofá, importa 4 pés de sofá, bota no sofá, entrega o sofá para o outro. Chega a Receita Federal e fala, você importou, rapaz, você é maluco? Você importou, você vai sair do simples. Você vai sair desse regime tributário. Raciocinemos. Se você for aplicar regra segundo a qual aquela empresa integrante do simples que proceder a importações é excluída do simples, você está praticando uma brutal injustiça. Essa empresa de verdade fez uma importação, ela comprou 4 pés de sofás. Então, eu tenho que aplicar aí, mais uma vez, a razoabilidade. E, mais uma vez, no exemplo de Ávila, com base na equidade. Qual foi o objetivo da norma segundo a qual quem integra o simples não pode importar? Promover um incentivo para a economia nacional. Essa empresa, ao comprar 4 pés de sofá na Itália, colocou em risco a economia nacional? Não coloca. Então, não posso aplicar essa regra, nesse caso específico. Estou mostrando para vocês como esse quadro de colisões ou de conflitos é comum em qualquer situação. Qualquer situação. Não é só no âmbito do processo. Em todos os campos da vida. E há uma enorme dificuldade para o operador do direito, que não lida adequadamente com isso, que a grande dificuldade é que eu vou dizer agora. É a dificuldade de superar os textos normativos. Superar, lembra que eu disse aqui na aula passada, distinção entre texto e norma. Do texto eu extraio a norma. Há situações, todavia, em que a norma, apesar de incidir, exemplo,
15 dias para falar sobre 5.500 documentos. Exemplo, diligência de busca e apreensão que precisa ser feita sem ouvir a parte contrária. Ela incide, mas ela não pode ser aplicada. Uma coisa é a norma incidir, outra coisa é a norma ser aplicada. Eu posso concluir que ela incide, mas nesse caso ela não vai ser aplicada, porque a aplicação dela vai gerar um quadro adverso àquele desejado pelo sistema jurídico. Vou dar um outro exemplo. Vocês todos devem saber, porque as pessoas, de um modo geral, têm conhecimento disso. Não se pode, vamos imaginar que alguém contraia uma dívida, vai ser executado por causa dessa dívida e vai ter um bem integrante do seu patrimônio penhorado, para que esse bem seja vendido, apurado o dinheiro e pago o credor. A penhora é um ato de constrição judicial que se dá no bojo de um processo de execução esse que tem por objetivo entregar o bem da vida, que é o objeto da disputa. Já se sabe a quem o bem da vida pertence. Já se sabe que deve ser entregue a quantia de R$100.000 em dinheiro para A. E B, o devedor, nada faz. Então, A executa B. E aí, se é dinheiro, a coisa que vai ser entregue, vamos pegar um bem do patrimônio de B, vamos avaliar esse bem, vamos vender o bem, vamos apurar o dinheiro e entregar. Se sobrar algum dinheiro, devolve para B o que sobrou. Pronto. Dentro desse contexto, você já deve ter ouvido falar que não pode ser penhorado o chamado bem de família. De todos, o mais importante, o único imóvel residencial da família. Esse imóvel não pode ser penhorado para pagamento de dívidas. Por quê? Porque, ao lado de existir um princípio de acesso à justiça, o que é que eu quero falar com acesso à justiça? Só tem acesso à justiça aquele que, provocando a justiça, obtiver, uma vez reconhecida a existência do seu direito, o efeito prático que ele almeja. Não adianta eu dizer A paga a B, ou B paga A R$100.000. E B não paga A, e A não consegue obter os R$100.000 de B. A teve acesso à justiça? Teve acesso formal. Se ele não conseguiu 100 mil, esse acesso dele não adiantou nada. O acesso à justiça pressupõe efetividade do processo. Extração do resultado útil do processo. Então, nesse exemplo dado, eu tenho, de um lado, alguém que é credor de R$100.000 e que está buscando a efetividade do processo. Acontece que o único bem integrante do patrimônio do devedor é o imóvel residencial da família. Eu tenho, do outro lado, o princípio da preservação da dignidade da pessoa humana. Aí vem o sistema jurídico e, diante dessa colisão entre princípios, proclama expressamente, e o faz por meio da Lei 8.009. É impenhorável o único bem residencial do casal. Por meio de uma regra, resolveu a colisão entre princípios. Olha se não é. É impenhorável. Perfeito. Aí vocês são advogados de A, o credor, que tem direito a receber R$100.000. Não me importa quem seja esse credor. Pode ser uma pessoa necessitada de alimentos, por exemplo. Pode ser um banco, que de todos os credores é o mais antipático. Não importa. R$100.000. Aí você vasculha o patrimônio de B, o devedor, não encontra nada. Só há um imóvel residencial. Que imóvel é esse? Esse imóvel é um apartamento situado na mansão Wildberger, no valor de R$7 milhões. É o único imóvel residencial do casal, da família? E aí? Se eu pegar esse imóvel, avaliar, alienar, vender, apurar R$7 milhões, pagar 100 mil ao credor e devolver para esse sujeito R$6.900.000, ele consegue adquirir um outro imóvel que preserve a dignidade da pessoa humana? Consegue ou não consegue? Então, eu não posso chegar e simplesmente aplicar essa regra, nesse caso específico. Há uma regra. É impenhorável o único imóvel residencial do casal. Mas, nesse caso específico, é razoável não penhorar. Um diabo de um imóvel de R$7 milhões, o cara deve 100 mil. Aí eu devolvo a ele R$6.900.000, ele não consegue comprar um imóvel que preserve a dignidade dele como pessoa humana?
é esse o universo com o qual vocês vão se deparar, meus queridos. A vida toda vai ser assim. Quanto mais instrumentos vocês dispuserem nas mentes de vocês para resolver essas situações de colisões, de conflitos, mais condição de êxito vocês terão. Êxito como advogado, na disputa com outra parte. Êxito como magistrado, em busca da melhor composição, da solução mais justa para o conflito. Êxito em qualquer situação da vida. Isso somente é propiciado pelo conhecimento. Não tem outro caminho. Não há outro caminho. Então, quando eu passei para vocês essa tarefa relativa à atividade avaliativa, a primeira parte, foi com o propósito de fazer com que vocês entrem em contato com um aspecto específico do direito que as pessoas desprezam. Ou porque não tem discernimento para isso, ou porque tem preguiça para isso. E eu não quero que vocês ingressem nesse campo do comum. Terão falta de discernimento? Não, se estão me ouvindo, já têm condição de discernir. E terão preguiça? Bom, a opção aí é de vocês. Se querem continuar inertes e não dispor com isso de um arsenal que lhes possibilitará exercer a atividade que vocês escolheram do modo mais eficiente, mais pujante, substancioso possível, uma opção de vida. Eu vou ser medíocre. Todo mundo tem direito. Medíocre que eu falo não é ruim, não. Eu vou ficar na média. Medíocre no sentido de média. A média coloca todo mundo igual. O sucesso vem para quem dá um passo acima da média. E a média, ultimamente, com redes sociais, ela está bem baixa. Foi bastante rebaixada. Bastante rebaixada. Eu tiro isso pelo gosto musical. Eu fico impressionado com as músicas que eu uso nos mais diversos ambientes. Não aludo apenas, por exemplo, a vilas habitacionais da Ilha Itaparica, onde eu passo com frequência e vejo qualidades deploráveis de música. Às vezes, passo um fim de semana na casa de um amigo, no melhor condomínio da Praia do Forte, e vejo casas, altas mansões, com aquele mesmo tipo de música. Não tem a ver com nível econômico, tem a ver com qualidade. Tem a ver com qualidade de percepção. Infelizmente, é o que prepondera. Essa é a média. Não pode ser isso que vocês almejam. Não pode ser a isso. Esse é o objetivo de vocês. Então, quando eu preconizo a necessidade de lidar com essas situações, essas normas fundamentais, teremos mais uma aula nesse estilo aqui, viu? A próxima aula será nesse estilo aqui, já tratando de um outro aspecto. E vocês estão percebendo que eu não estou tratando das normas. Princípio tal, princípio tal, princípio... Não estou tratando disso. Eu estou mostrando como é que as coisas operam. As tais das normas fundamentais, elas não são sinônimos de princípio. Norma fundamental pode ser uma norma regra, pode ser uma norma princípio, pode ser uma norma postulado. O Código de Processo Civil, que é o mais moderno dos instrumentos jurídicos processuais, diplomas legais, traz, nos seus 12 primeiros artigos, um conjunto de normas fundamentais. Ali existem princípios, regras e postulados. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas é importante que, antes de pensar em princípios e em regras, postulados para quem trilha a linha classificatória de Humberto Ávila, é importante que vocês entendam que essas normas, elas nem sempre viverão em paz. Nem sempre viverão em paz. A função do cientista do direito é organizá-las. A função do doutrinador é organizá-las em abstrato. A função do operador
é organizá-las no caso concreto. Então, o doutrinador vai aludir à efetividade, falando tudo de bom que da efetividade deve resultar. O doutrinador vai aludir ao contraditório, falando de tudo de bom que o contraditório que do contraditório deve resultar. O operador vai se deparar com situações em que contraditório e efetividade estão assim. A ele caberá encontrar a solução. Qual, tratando-se de uma colisão entre princípios, qual deles deve ter precedência na aplicação? Deu para entender? Essas aí não são, repito, situações raras. Posso lhes dizer, são situações mais comuns do que o comum das situações. O tempo inteiro vocês vão lidar com isso. O tempo inteiro. Munam-se do arsenal necessário para lidar com esses quadros. Tá claro, minha gente? Eu vou terminar com 7 minutos de antecedência, porque eu vou dar uma aula na turma do professor Eduardo Sodré, que também dará aula aqui, nessa nossa turma, certo? O tema lá, como é um tema afeto ao juiz, eu faço isso com o professor Eduardo. Então, ele deu aula lá na outra turma, por exemplo, sobre petição inicial e contestação, atividades do advogado. Na disciplina de Direito Processual Civil 2, o programa prevê agora um determinado momento do processo, que é o momento do juiz. Obviamente, que mais habilitado a falar de petição inicial de contestação é o professor Eduardo. E, em tese, mais habilitado a falar da atuação do juiz sou eu. Então, eu e ele fazemos essa dobradinha com o propósito único de possibilitar para os nossos alunos o que de melhor pudermos dar. Eu e o professor Eduardo somos 2 irmãos, de idades diferentes, mas irmãos do coração. E a gente, então, faz essa conjugação de empenhos com o objetivo de, tanto quanto possível, possibilitar aos nossos alunos o que de melhor eles puderem ter. Certo? Pensem aí a respeito do trabalho que vão executar, pensem, tirem as dúvidas. Aula que vem, aqueles que assistiram a essa, que puderam participar ou que apenas ouviram, por favor, pensem, raciocinem, tragam dúvidas para a próxima aula, em que a gente vai dar continuidade a esse tipo de abordagem. Porque o exame de cada uma das normas fundamentais é o trabalho da atividade assíncrona avaliativa. Consiste exatamente no trabalho. Está claro, meu pessoal? Um abraço grande para vocês, um bom resto de semana. Que Deus os proteja, os mantenha em paz. Obrigado, Saló, pela aula. Obrigada, professor. professor. Obrigado, professor. Tchau, tchau.